Esta primeira carta, 1 João, o capítulo 4, eu vou ler o 16 até o 19. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que, no dia do juízo, mantenhamos a confiança, pois, segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Aleluia, glória a Deus. Queridos, uma vida abundante e uma vida plena, ela não tem a ver simplesmente com os recursos dessa terra. Às vezes nós temos a tendência de associarmos uma vida abundante com coisas, com muitas coisas que nós podemos ter ou acumular nessa vida, e assimilamos prosperidade com a riqueza ou com muitas posses que nós poderemos granjear em vida nessa terra. Não, queridos, a vida abundante não é somente sobre recursos, mas uma vida plena, uma vida abundante é, acima de tudo, estar ligado e conectado a Jesus, estar intimamente ligado em Jesus, e como esta árvore enraizada em Jesus, extrair dele, esta seiva, e lançar as raízes no próprio Cristo e manifestar a sua natureza nessa terra. Do que nós estamos falando? Viver uma vida abundante é estar ligado com Cristo. Viver uma vida plena é estar ligado em Cristo, mas frutificar, manifestar nessa terra a sua natureza. Quando olhamos para o que o apóstolo escreveu aqui, devemos nos tornar instrumentos do amor. Nós, como cristãos, fomos chamados a ser estes instrumentos do amor, a ter a confiança de viver como Jesus viveu nesse mundo. Algumas traduções nesse texto está falando, que nós venhamos a alcançar o mesmo modo de vida que Jesus viveu, experimentou, testemunhou, demonstrou nessa terra. Que nós sejamos de fato instrumentos da graça de Deus nessa terra, enraizados nele, extraindo dele tudo que precisamos para ser esta árvore frutífera, dar frutos para a glória do nome santo dele, sendo estes instrumentos do amor. O amor, queridos, que você recebeu da parte de Deus o Pai, que foi ministrado a você por intermédio de Cristo Jesus, e que o Espírito Santo de Deus tem testemunhado, ativado, que ele tem todos os dias aplicado no seu coração, na sua vida. Esse amor que você recebeu não pode ser retido, ele precisa ser repartido, ele precisa ser compartilhado. E dentro dessa cosmovisão, uma cosmovisão centrada na cruz de Cristo e na palavra do Senhor, quando avaliamos tempo, talento, recurso, tesouro, todas as coisas, elas precisam passar por este crivo de uma árvore que produz o fruto e lança os seus frutos de si, uma árvore que está enraizada na presença e que está constantemente lançando de si os frutos para que haja abundância, nutrição, para que haja então saciedade em outras pessoas a partir de uma vida que encontrou em Deus a sua plenitude, a sua abundância, a sua riqueza, o seu melhor lugar. Dentro dessa ótica, avaliando o tema prosperidade bíblica e uma vida abundantemente próspera, a prosperidade ela deixa de ser uma meta de vida. Ela não pode ser uma meta de vida quando nós olhamos dentro dessa perspectiva, mas sim a prosperidade bíblica e uma vida abundantemente próspera, e nesse sentido estamos falando agora de recursos, dentro da visão de que nós somos chamados a repartir, ela se torna uma jornada. Prosperidade deixa de ser uma meta a ser alcançada e passa a ser uma jornada, uma caminhada, onde então nós incluímos nesses passos de fé, nessa caminhada,
outras pessoas, ou o abençoar outras pessoas. Tudo que Deus coloca nas nossas mãos, dentro dessa perspectiva, precisa ter destino, precisa ter objetivo, precisa ter propósito, para que não venha a ser acumulado. Se você deseja ser próspero nessa terra, meu irmão, entenda o mais rápido que você puder. Você foi chamado a viver como um canal de bênçãos e não como um depósito de bênçãos. Isso faz toda a diferença na nossa vida, porque se nós realmente queremos ser abundantes, plenos e prósperos, precisamos entender: Deus te chamou para ser um canal para fluir e não para ser um recipiente para ficar retendo, como se fosse ali um poço que, ao atingir o seu limite, atinge a sua máxima e não tem mais nada, né, que possa fluir através daquele recipiente para depósito. Deus, Ele acrescenta nas nossas vidas dons, acrescenta na nossa vida graça, acrescenta na nossa vida tesouro, mas para que nós venhamos, acima de tudo, a aprender a fluir, a repartir, a compartilhar, e não para estagnar, e não para ficar estagnado. E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Quando olhamos para a perspectiva de dinheiro, a verdadeira prosperidade também, ela não está em controlar a nossa vida, mas em confiar. É necessário que nós venhamos a ter fé, a confiar em Deus, a confiar mais no Senhor, saber que Ele está zelando de nós. Queridos, estamos vivendo num tempo de tanta instabilidade, de tantos rumores aqui e acolá. Se nós formos olhar para as estações ao redor, nós não iremos plantar, não iremos colher, nós iremos muitas das vezes adoecer. Por quê? Porque ficaremos preocupados olhando os cenários desse mundo. Mas você, que é aquele que é chamado a prosperar em Deus, você vai olhar para a estação que você está vivendo nesse tempo. Onde Deus te plantou? O que Deus tem dito a teu respeito? Quais são as palavras que Ele falou a respeito da tua vida? E em sabedoria, em muito trabalho, porque Deus não tem parte com o preguiçoso, Deus não tem parte em abençoar pessoas que não têm propósito, que não têm um alvo, um objetivo estabelecido dentro das Escrituras. Em sabedoria, em trabalho diligente, em boa administração, em boa mordomia, nós viveremos a plenitude de Deus para as nossas vidas, nesse tempo e nessa estação que o Senhor Deus tem para a nossa vida. Aleluia! O filho descansa em todas as coisas que o pai já ministrou na vida dele. Ele sabe que tem tudo no pai, mas o escravo vive preocupado com o que lhe pode faltar. Isso é mentalidade de escassez, isso é mentalidade de escravo, isso é mentalidade de pedinte, quando nós já dormimos preocupados com o amanhã. Se, queridos, o amanhã o Senhor já costurou a roupa dos lírios do campo e já preparou o alimento que vai banquetear as aves do céu, muito mais o Senhor dará aos seus filhos, muito mais o Senhor fará aos seus filhos. O Senhor é o nosso pastor. A porção do dia de hoje nós já recebemos. Tudo que nós precisamos para hoje nós já recebemos. Se não recebemos hoje, é porque nós não precisávamos para esse dia de hoje. O amanhã trará consigo as dádivas do Senhor. O amanhã trará consigo as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Filipenses capítulo 4 e versículo 19 diz: e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades, por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Querido, viva de maneira alegre, viva de maneira contente, viva de maneira generosa, viva de maneira grata, viva de maneira plena, manifestando na sua vida, como uma árvore, o fruto do Espírito, não o fruto das circunstâncias. Às vezes nós deixamos brotar em nós o fruto das circunstâncias. Deus quer florescer a sua vida e fazer brotar o fruto do Espírito: alegria, paz, contentamento, gozo, confiança, fé. Esse é o seu chamado, a ser um canal de bênção nessa terra, um reflexo do coração de Deus e também um testemunho de plenitude nessa terra. As pessoas olharão para a tua mesa e verão lá respostas do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, e elas desejarão o mesmo Deus que você serve, porque haverá um novo cântico nos teus lábios para a glória do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Fique com esta palavra ministrada ao seu coração nesta noite, e que o Senhor Deus faça
dia após dia da sua vida, um instrumento de amor nessa terra, por onde quer que você passar, seja no bom exercício do teu tempo, um tempo dedicado em amor, seja no exercício dos teus recursos, do teu tesouro, do teu dinheiro, que o teu talento também seja instrumento de amor ministrado aos quatro cantos desta cidade, em nome de Jesus, amém? Eu quero